Olá pessoas, muito bom dia, eu sou o Marcos Simões, psicanalista, e vamos dar andamento aí à nossa série sobre os obsessivos compulsivos, hoje falando dessa interação com o analista, a contratransferência e a transferência que ocorre no tratamento com os obsessivos compulsivos, ok? Vamos lá então? O primeiro ponto a falarmos aqui hoje é a questão da sua relação com o analista, né? Os obsessivos compulsivos, eles costumam ser bons pacientes, eles são mais engajados, mas também muitos deles têm assim uma forma mais difícil de lidar. Por quê? Porque principalmente baseado aí nos seus sentimentos, eles sentem mais dificuldade em entender esses sentimentos, né? Muitas vezes, até mesmo se criando um vínculo com o analista, os obsessivos compulsivos passam a ver aí o analista como um genitor, como alguém muito exigente, como um julgador, e na verdade isso vai criando no analisando uma certa irritabilidade, um criticismo. Eles têm assim uma característica muito interessante de negar sentimentos negativos. Eles não assumem esse sentimento e não falam desses sentimentos. São bastante controladores, são bastante críticos e ficam aí ressentidos também, até mesmo relacionado a dinheiro, a compartilhar dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, assim como nós vimos, dinheiro, tempo, tudo está ligado aí a esse controle esfincteriano lá da infância. Né? Mas também eles se demonstram muito ingênuos quanto à negatividade, como se eles não entendessem essa questão da negatividade, desses sentimentos que prejudicam, que afetam, ou alguma coisa nesse sentido. Né? Os obsessivos, principalmente, aqui está mais no aspecto obsessivo, porém nós temos a complementação ainda dos compulsivos, tem essa questão do ruminar pensamentos. Né? Então, quando nós falamos obsessivos compulsivos, tem a ruminação, aquela indecisão. É muito comum isso acontecer dentro da clínica, aquela indecisão, sempre falar da mesma coisa, sempre contar a mesma história, ficar indeciso entre uma coisa ou outra, seguido sempre de um ritual. Alguma coisa ali para anular esse pensamento anterior, anular essa forma de pensar do obsessivo. E essa anulação aí vem na atitude do compulsivo. Então é muito comum isso acontecer dentro da clínica, para todos os analistas que estão assistindo, para todos os terapeutas, compreendam que esse é o comportamento do obsessivo compulsivo, que eles dificilmente vão aceitar aí alguns sentimentos, né? Até mesmo por medo aí de uma punição que possa vir, como por exemplo admitir uma certa fraqueza para lidar com alguma coisa. Então eles vão ficar muito resistentes aí a entender esses sentimentos e, além disso, muito resistentes a aceitar esse sentimento, a lidar com esse sentimento, a entender que eles têm isso e que é comum as pessoas terem isso. Justamente porque por medo de uma punição, uma culpabilidade, uma vergonha que possa surgir. Então tudo isso é para que eles não passem por esse processo de culpa e vergonha. Né? E como nós falamos aqui, eles têm uma dificuldade em admitir os sentimentos. Mas assim que isso ocorre, é possível trabalhar a análise. Então, os obsessivos compulsivos, eles vão ter essa dificuldade, mas chega um momento que eles passam a entender essa questão do que estão sentindo. E a partir disso, o trabalho de análise passa a ser feito. Quando a gente fala aí da contratransferência, nós vamos falar então do papel do analista. Né? Se o analista não lida com a sua própria compulsão, ele pode ficar com um desejo muito grande, uma vontade muito grande de fazer o analisando olhar para o problema, ou seja, de tentar acelerar o processo, mas por conta da sua obsessão. É preciso entender aí que o obsessivo compulsivo tem submissão consciente, mas tem aí inconscientemente um perfil desafiador. Então vem esses dois aspectos, a submissão consciente, mas o desafiador inconsciente.
criam um certo sarcasmo, vão ter aí suas resistências esfincterianas, principalmente em relação aos seus próprios sentimentos. Então o analista ele tem que, de certa forma, se segurar para não ser direto ao ponto, para não parecer aí retaliatório, alguém que está ali, de fato, cumprindo aquele papel que nós falamos lá no início, exigente, julgador, crítico, que é tudo o que o obsessivo compulsivo não está procurando. Então é muito importante o próprio analista lidar com a sua própria obsessão, com a sua própria vontade de trazer um resultado, de apontar uma situação. Para quê? Para que dê esse tempo para o próprio analisando chegar nessas questões também. O obsessivo compulsivo ele também vai trazer uma fala um tanto quanto intelectualizada, né? E por conta disso a sessão ela pode ficar assim muito entediante, porque parece que as coisas não andam, parece que são sempre as mesmas histórias que estão sendo contadas e uma dificuldade muito grande em lidar com essas histórias. Nós vemos isso também nessa conexão entre a ruminação e a ruminação de pensamentos e os rituais. Né? Ficar falando sempre da mesma história, da mesma situação, também passa a ser aí um comportamento obsessivo compulsivo. Né? Então as sessões podem ficar entediantes, por isso que é muito importante o analista estar preparado para atender estes pacientes. As repetições e indecisões vão acontecer dentro da clínica e uma coisa interessante é que o obsessivo compulsivo ele sempre questiona, né, se ele está indo bem nas sessões. Por quê? Porque eles são guiados pela culpa. A culpa de fazer alguma coisa errada, a culpa de falar alguma coisa errada, a culpa de não estar respondendo de acordo com o que se esperava de uma análise. Então esse é um aspecto muito interessante do obsessivo compulsivo, de querer se está indo bem nas sessões, se ele está conseguindo desenvolver. Ou seja, ele traz para o analista essa característica de saber se estão cumprindo corretamente com aquilo que deveria ter sido. Né? Lembrando que na análise, o analista não está ali como um aprovador, como um julgador, como alguém que fala que está indo certo ou errado, ou que está indo bem ou não muito bem. Enfim, o analista está ali para analisar justamente esse aspecto. Ok? Mas e você? Como é que você tem falado das suas histórias? Percebe ruminações? Muito comum isso acontecer nos obsessivos compulsivos. Tem repetido muitas coisas? Me conta aí nos comentários. Ok? Grande abraço e até a próxima.